Senhor presidente, deputado Luiz Couto, é um dos brilhantes parlamentares da bancada do Partido dos Trabalhadores, um dos vigilantes da política do Estado da Paraíba e do nosso Brasil. Mas, senhor presidente, ontem nós tivemos a satisfação de acompanhar uma das festividades do nosso partido, completando o seu 31º ano de existência na política do nosso país, e foi também um momento muito rico, onde nós pudemos também dar o nosso primeiro abraço ao presidente Lula, desde o momento em que ele passou a sua faixa presidencial, a nossa presidenta Dilma Rousseff. Foi um gesto simples, mas eirivado de muita emoção, onde o presidente pôde discorrer muito sobre, segundo ele mesmo, sem o fardo, o peso do cargo da presidência da República, e o olhar agora para o nosso Brasil, para a nossa política, para o nosso governo, e especialmente para o nosso partido, da missão, da tarefa política que nós temos que cumprir nestes próximos momentos. Fiquei bastante emocionado e, na sequência, pudemos também passar ao presidente, por votação no Diretório Nacional, a sua recondução ao cargo de presidente de honra do nosso partido. Bom, a militância está fervorosamente aí animada com a volta do presidente para uma militância de base dentro do nosso partido. E eu tenho a seguinte convicção, senhor presidente: desde a reabertura democrática em 1979, que culminou com a criação de 5 partidos políticos naquele momento, o que era o movimento MDB virou o PMDB, o que era a Arena virou o PDS, Ivete Vargas resgatando o que foi o trabalhismo de Getúlio Vargas, cria o PTB, e Leonel Brizola incentivando a criação do PDT. E as massas operárias, o movimento camponês no Brasil, aqueles intelectuais de esquerda, pessoas que sobreviveram às masmorras da ditadura militar, vêm, juntamente com a liderança de Lula, já do sindicalismo nacional, a criar o Partido dos Trabalhadores. E eu aqui, sem querer ferir, longe de mim querer ferir aqui a contribuição histórica dos demais partidos políticos no Brasil, mas devo dizer a Vossa Excelência que entendo que o PT está devidamente cumprindo uma das tarefas mais brilhantes para a consolidação do nosso espaço democrático. Eu queria reproduzir aqui um cenário que já falei nesta tribuna, senhor presidente, que o nosso Brasil, quando fala de democracia, é uma coisa muito recente, é uma criança que acaba de nascer, porque nos 500 e tantos anos de existência do Brasil, se considerar a partir de Pedro Álvares Cabral para cá, nós tivemos aqui as iniciativas democráticas, assim, pontuais, a partir dos anos 30 para cá, dos anos 50 para cá, e somente agora, depois de 1979, é que nós podemos dizer que o Brasil caminhou a passos mais largos para a sua democratização. Mas os portugueses estiveram aqui no Brasil por mais de 300 anos, dominando o nosso país. O nosso império de Pedro I e Pedro II levou 67 anos, e é um império que podíamos dizer mais da simbologia política do que da independência mesmo do país. Entrou em seguida na chamada Velha República a política do café com leite, que isso durou por 42 anos, e na sequência nós tivemos a ditadura de Getúlio Vargas, e já na primeira metade da década de 60 a ditadura militar, que culminou por 20 anos. E na sequência nós vamos ver que o Brasil veio apontando e tentar buscar o seu equilíbrio, que é como conciliar o seu desenvolvimento, o seu equilíbrio fiscal com a democracia. Isto, no nosso entendimento, são os 3 pilares que levam o nosso país a pensar ser de fato um país grande e respeitado. E, embora que alguns não concordem muito com isso, os 3 presidentes da República que mais apontaram nessa direção foi, na minha opinião, Getúlio Vargas, quando avançou para o desenvolvimento, tentou um equilíbrio fiscal, mas pecou na democracia. O segundo foi Juscelino Kubitschek. Este avançou em democracia, avançou em desenvolvimento, mas teve um problema no equilíbrio fiscal. E no terceiro, nós podemos lembrar aqui o nome do presidente Lula, que no meu entendimento avançou sobre as 3 coisas. Nós tivemos equilíbrio fiscal, nós tivemos desenvolvimento com distribuição de renda e, é claro, tivemos também a consolidação de um espaço democrático.
E agora, o que é que nos espera, senhor presidente? Na nosso ponto futuro, chegar em 2022, completando os nossos 200 anos da nossa independência, mas tendo o nosso Brasil, de fato, de direito independente. Independente do ponto de vista político, independente do ponto de vista econômico, independente do ponto de vista da superação das dificuldades internas do país e, principalmente, do ponto de vista tecnológico. E sobre este aspecto, vejo os legados que o presidente Lula nos deixou. Nos deixou uma política externa que, de fato, o mundo passa a nos olhar daqui para frente com muito maior respeito. A liderança do presidente Lula lá fora é algo notável. Do ponto de vista da economia, a nossa indústria avançou muito. Nós temos hoje um saldo de balança comercial dos mais respeitados daqui da América do Sul, o avanço do que foi o Mercosul. O nosso país passa de 1 trilhão do nosso PIB, isso era impensável há alguns anos atrás. Nós temos da possibilidade do conhecimento, quando jovens, filhos de famílias da classe E, que não pensavam em ter um pedaço de pão na sua mesa para comer, que não via a possibilidade de ver um filho seu fazer uma faculdade, de poder, como disse ontem o presidente Lula no seu discurso, não podia viajar sequer de ônibus, e agora essas classes podem vir a viajar até de avião. Então, isto é um legado muito positivo. E agora, para o governo da presidente Dilma, nós temos um debate dentro do PT que não adianta alguns setores do Brasil olhar para a nossa política dizendo, enaltecendo o governo da presidente Dilma, que é claro, isso é um prazer para todos nós, mas querendo esconder o que foi o legado do presidente Lula. Então, como ele mesmo citou no seu discurso de ontem, não tem Dilma sem Lula, não tem Lula sem Dilma. O governo é um só, porque ele não está no governo, mas ele é governo, como todos nós aqui, como Vossa Excelência também assim já se pronunciou. Então, já vou encerrar. Em relação a isso, eu queria dizer que a tarefa do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, não é uma tarefa pequena. Governar o Brasil e governar o Brasil para todas as pessoas. Agora, claro, com uma posição política muito clara, com uma visão de mundo, uma visão de sociedade, e aqui nós queremos chamar a atenção de todos. Não tem como a gente pensar nestes 3 pilares da democracia interna, do desenvolvimento e do equilíbrio fiscal, sem ter uma forte consolidação também do nosso projeto político, que é a chamada reforma política. Não é uma reforma eleitoral, tem que ser uma reforma profunda, e nesta reforma profunda nós temos que fazer um excelente debate dentro do PT, com a sociedade como um todo, com os demais partidos. E aí, para encerrar definitivamente, tomei conhecimento que o senador Itamar Franco estaria disposto a convidar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para um debate no Senado para tratar dessa... Aproveitar que Vossa Excelência está aqui, para a gente fazer uma conversa na nossa bancada e ver qual é a possibilidade da gente também convidar o presidente Lula para estar presente conosco aqui na Câmara dos Deputados, para também a gente fazer um bom debate. Já que a gente vai resgatar os ex-presidentes para o debate político, nada mais salutar do que também botar na roda uma das pessoas mais importantes para esse cenário. Então, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, muito obrigado, bom final de semana e bom trabalho para todos.